Bom, mais um dia. Podcast GPS. Estamos junto aqui mais uma vez. Hoje temos um convidado legal aqui, uma história bacana, um testemunho fantástico. Fica com a gente. Você quer saber? Ô Hélito, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de apresentar tudo aqui, cara, eu tô assim... Você já ouviu a história de Davi, cara? Já. Deus tirou ele do campo e levou ele para ser rei. Será possível isso, cara? Você acha? A gente olhando nos olhos humanos, carnais, às vezes parece até bem improvável, né? Um pastor de ovelhas assumiu um posto, um certo cargo na sociedade, que na época era o mais alto escalão. Sim. Então é como se fosse hoje o presidente geral do país, do número 1, a potência número 1. Então é o que a gente vê. Então, nos olhos humanos é bem difícil, mas para Deus nada é impossível e tudo pode acontecer. Legal. Fique com a gente aí. Podcast GPS, segue a gente no Instagram aí, no YouTube, Podcast GPS, no Instagram GPS Adepinda. Entra lá, curte, segue a gente lá, dá uma força pra gente aí, custa nada, você só vai lá, só clicar lá, se inscrever, quebra essa aí, vamos junto, curtindo, compartilha, tá bom? E hoje aqui nós vamos apresentar esse podcast em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém em Pinda, com mais de 40, são na verdade 44 endereços no sul de Minas, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Tremembé e aqui em Pindamonhangaba. Todo canto aqui de Pinda tem uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém. A nossa sede, Rua Cônigo Tobias, 168. É isso, Tiquinho? Exatamente. E eu tenho um convite especial para você, dia 27. Não marca nada dia 27, é uma sexta-feira. Estaremos com o nosso evento na nossa igreja sede e traremos uma pessoa especial. Mas no final eu vou contar para vocês quem é. Que isso, Varão? Eu vou contar para você. É isso aí, legal. Gente, então, hoje aqui mais um dia, fique com a gente. Tem um texto na Bíblia que eu gosto demais. É superação mesmo. E o nosso Deus, ele age na vida de quem batalha, tá bom? Ficar em casa sentado no sofá, não vai resolver nada, Tiquinho. Mas se você acreditar, esse texto fica no seu coração hoje. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou falamos, pelo poder de Deus em que nós opera. Então, nesse dia, eu acredito que esse testemunho vai ser impactante para o seu coração. E eu vou pedir para o Dr. Hélito apresentar quem está com a gente aqui hoje. Direto da lavoura para medicina. Uau, que legal! Gente, com muito prazer eu apresento para vocês hoje conosco aqui o nosso entrevistado, o nosso irmão, Dr. André, que está aqui conosco. André, muito obrigado pela oportunidade. Eu já tive o prazer de ouvir a sua história, uma história incrível, muito inspiradora, e gostaria de que você também nos contasse um pouco como é que foi toda essa trajetória para os nossos ouvintes, os nossos inscritos aí. André, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade que vocês têm dado e contar a história, né? Estar aqui falando é muito importante. Né? Que legal. Vamos começar pelo início, André? Vamos lá sim. Do início de tudo, porque a gente tem que começar no início, porque senão fica muito fácil hoje, né? Parece que foi tudo tão fácil. Eu acho que foi fácil, na verdade, né? Você chora à toa. Vamos ver então? Vamos lá, se apresenta aí para as pessoas aí, tá bom? Apresenta tua família aí, que é muito importante, eu tenho certeza na sua vida. Amém, vamos sim. Meu nome é André, né? Sou casado, tenho 39 anos. Um beijo para minha esposa Rocio, meus filhos que vão ver, né? Que ficaram muito contentes de estar aqui, né? E assim, eu vim numa família muito humilde lá do interior, né? Litoral Sul, uma cidade chamada Iguape, bem pequenininho mesmo, gente. Se vocês pesquisar no mapa, se cresceu foi pouca coisa. Aquela que você engata a primeira, quando você engata a segunda já está fora da cidade. Essa é Iguape, né? E eu conheci a Jesus, né, no ano de 2005, embora eu tenha crescido no lar evangélico, né, meu pai, a família da minha avó é a terceira geração evangélica, a minha é a quarta geração, então eu ia para a igreja com eles, só que nunca sentia Deus, tinha muitas dúvidas na minha cabeça, porque para mim não havia muito sentido. Eu ouvia falar de países, Israel, Síria. Eu olhava assim, nunca ninguém sentou, explicou para mim. Então eu olhava assim, o que eu tenho a ver com esse povo lá fora? Né? E quando chegou aos 13 anos de idade, devido à carga de estudo, aí eu peguei, apartei. Deixei de ir para a igreja
E depois eu voltei já indo para a igreja com 18 anos de idade, né? Então foi um momento muito crítico da minha vida. Entre 13 anos e 18 anos. Isso, entre 13 e 18. Então eu parei de ir para a igreja. Porque para mim não achava sentido, não sentia nada, não mudava nada. Eu ia assim com medo, mais medo do que falavam da vida do homem pós-morte. Mas não que eu estava ali com desejo e pela obediência ao meu pai, à minha mãe, né? Então quando eu já voltei já com os 18 anos. E foi assim uma transformação muito forte, porque na época eu vinha de um lar muito pobre, muito sofrido, muita dificuldade financeira, né? A gente trabalhava no campo. Você trabalhava no campo? Trabalhava no campo. Com seus pais, não? Trabalhei com meus pais por muito tempo, na lavoura do chuchu, desde pequenininho, aos 11 anos, pregando chuchu. Meu pai colocava a gente para colher o chuchu, para separar o chuchu pelo tamanho, a gente adubava o chuchu. A nossa vida O chuchu. era o chuchu, a nossa vida era o chuchu, vivia em torno da lavoura, né? Quem vive no campo sabe disso. Não tem um shopping center para distrair a cabeça, não tem um lugar para passear, tudo que você faz é lavoura. Nem tênis de marca? Nem tênis de marca, tinha uma bota de marca, Vulcabras. Opa, falei a marca aqui. Então isso tinha, né? E aí o sonho de estudar nunca morreu. Nunca morreu o sonho de estudar, graças a Deus. Também foi um filho muito obediente. Meu pai falava, tem que estudar. E o mais interessante, assim, que o primeiro profeta da minha vida foi o meu pai. Amém. O primeiro profeta. E eu lembro que eu queria parar de estudar quando passei por 5º ano. A escola ficava mais longe, a escola tinha fama de ser uma escola violenta. Eu fiquei 2 meses sem estudar. Aí os professores perguntavam, mandavam recado. Ninguém da minha família tinha estudado mais do que a 4ª série. Aí meu pai falou assim, meu filho, precisa voltar a estudar, eu acho que você tem que voltar a estudar. Eu falei assim, mas pai, ninguém estudou, meu irmão maior parou o estudo no 4º ano, a minha irmã também parou, por que eu tenho que estudar? Aí ele abraçado comigo, voltando do campo, né, da roça de maracujá que a gente tinha, ele falou assim, não meu filho, estude, quem sabe você pode ser um doutor lá na frente? Uau! Eu olhei para cima pro meu pai assim, né, que eu era baixinho, olhei para cima assim, falei... Será que ele sabe o quanto custa uma faculdade de direito ou de medicina, qualquer uma dessas que tem um título de um doutor? Aí eu pensei comigo assim, bom, por respeito não vou nem questionar, simplesmente obedeci. André, nessa época, né, quando você estava na lavoura, a sua mentalidade da época era alcançar o quê? O que seria o ápice ali no meio da lavoura? Talvez seria ser o dono da lavoura ou não? Na época... Qual que seria a mentalidade ali? A minha mentalidade era ser empresário rural, depois que eu ganhasse dinheiro, fazer uma faculdade. Esse sonho nunca morreu no meu coração de fazer uma faculdade. Mas nunca de medicina? Medicina nunca cheguei a sonhar, porque custa muito. Era algo fora da realidade. Algo fora, entendeu? Pensei em direito, pensei em odonto, tudo isso pensei em que era mais fácil, né? Você que é da área é mais acessível, né? Sim. Mais acessível, menos concorrido, né? Mais acessível um pouco. Mas esse sonho que eu tinha, eu falei, eu vou trabalhar, melhorar minha condição, ganho dinheiro e quando tiver eu vou ter a oportunidade de fazer, mesmo que eu seja o cara que mais tenha dinheiro, mas eu vou fazer porque é algo pessoal meu. Entendeu? Você tinha o desejo. Eu tinha um desejo, era algo pessoal. E se eu da noite por dia eu se tornasse o homem mais milionário, podia ter maior certeza. Eu ia fazer a faculdade. Uma dessas 3 áreas eu ia fazer. Simplesmente para mim ter o título lá e falar assim, eu fiz. Era algo que estava dentro do meu coração. Sabe que é algo que você nasce com ele? Que é nato, que vem ali dentro, que quando você ouve falar, seus olhos brilham? É desse jeito. Era algo que eu tinha que fazer. Realmente isso estava dentro de mim. E assim, por muitas vezes eu lutei, depois trabalhando, fui fazendo curso de informática, eu fiz um curso técnico florestal. Na medida do possível das minhas condições, eu ia fazendo os cursos, com a esperança de um dia chegar a fazer a faculdade, né? O mais interessante é que, quando eu terei 18 anos, comecei a trabalhar e que meu mundo desabou, foi então que eu comecei a ganhar dinheiro e vi que a vida é nada daquilo que a gente imagina, né? A gente tem uma ilusão muito grande. Vou ter meus 18 anos, vou trabalhar, vou tirar minha carta, vou economizar, vou juntar dinheiro, vou fazer isso outro. Vou ser livre. Vou ser livre. Na verdade, nada disso, né? Quando você tem 18 anos, é tipo assim, agora o que você fizer, você se vire e daqui para frente você tem que se virar para crescer, porque a idade não perdoa, né? Ela vai avançando muito rápido. E aí, 2 anos trabalhando na roça, numa floricultura, para um japonês, trabalhava de sábado a sábado. E você tinha quantos anos? Na época?
Tinha 18 anos. 18 anos já. Já tinha 18 anos. Na época eu trabalhei 2 anos em seguida para ser japonês. E não guardei nada. Não guardei nada. Frustração total. 2 anos, senti muito ruim. Não consegui estudar nada. Só consegui pagar um curso de informática ainda. Mas fez um curso. Eu fiz. Eu agradeço muito até a... Na verdade, você investiu alguma coisa. Investi. E até agradeço a irmã Maria Vieira da época. Era dona da escola 9 de julho de informática. Às vezes eu não tinha para pagar, né? Chegava no fim do mês, a gente aqui... Primeira prioridade de uma casa é a comida, a luz, né? A energia elétrica. Essencial, ali, o essencial. E às vezes não dava, não cobria, eu falava com ela, Maria, esse mês não deu, você aguenta para mim? Ela fala, olha, esquenta não, próximo mês você paga. E o seu salário da floricultura, você ajudava na sua casa? Eu ajudava na casa com meu pai. Nunca descuidei, foi uma coisa que eu sempre carreguei com ele ombro a ombro quando estava na casa dele. Mas na verdade, assim, até hoje o senhor tem essa afeição com teu pai, né? Eu tenho. Eu vejo. Eu não descuido, esse daí é algo que está também no meu coração. Eu acho assim que o reconhecimento aos seus pais é algo que todo cristão e não cristão deve ter, né? Hoje eu sou pai e eu sei que às vezes a gente passa a noite mal dormida, às vezes você... hoje a minha situação não é essa, que eu falo assim, eu deixo de comprar algo para mim para dar para meu filho. É mentira, hoje eu não tenho isso. Mas eu via isso no meu pai, entendeu? Sim. Meu pai, às vezes ele chegava assim no campo e falava assim, nossa, fui na cidade correndo, não deu para comer nada, só tomei um cafezinho preto. Que é um cafezinho naquela época deve 20 centavos, 30 centavos, né? E eu escutava aquilo do meu pai, né? E aquilo doía meu coração. Falei, cacetada, meu. Eu olhava assim as pessoas, carrão, assim, como que esses caras chegaram? Como esses homens chegaram? Né? Nessa situação. E aí o que me chamou também a atenção foi uma vez que eu fui no médico. Justamente isso, 18 anos, trabalhando muito, estava muito magro. Aí meu pai falou assim, você precisa passar no médico, você está muito magro. Alguma coisa está errada com você. Vai lá fazer um exame. Fui lá no postinho de saúde de casa. Aí eu fiz, quando cheguei lá num buru, estava lá o doutor, um gaúcho, né? Com a sua cuia de chimarrão, fez a consulta, né? E estava com a Bíblia desse tamanho aberta do lado, né? Eu falei, olha, o cara é cristão, meu. O cara é médico e cristão. É possível. É possível, não. Sabe o que foi? Me acendeu? Porque, assim, geralmente cristão tem aquele discurso de acomodismo, né? Deus provê, sim, Deus provê muitas das vezes, né? E a gente também muitas vezes arranja de desculpa, né? De não lutar, né? Eu falei, rapaz, ele é médico e é cristão, hein? E justamente terminou a consulta, eu fiquei ali pro lado de fora do postinho de saúde. E esse doutor ele chegou e ficou do meu lado e começou a conversar comigo. Ô garoto, o que você planta aqui? Eu falei, abóbora, chuchu. Começou a conversar, ele falou, rapaz, você sabia que eu criei no sítio? Eu me criei também na roça. Aí depois eu cresci, fui para a cidade e estudei medicina. E aquilo ali ministrou meu coração. Falei, uau! Então é possível. Então é possível, né? E aí quando chegou, indo para 19 anos, entrei numa crise muito forte de identidade comigo mesmo. Entre que é trabalhador, né? Você ter uma vida honesta perante a sociedade, daquilo que você consegue ter com seus esforços e aquilo que você não consegue. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vale a pena será a gente ser tão honesto? Porque eu vejo as pessoas que não são, pessoas que não trabalham, vivem, parece melhor que as pessoas que não trabalham. E eu falei uma palavra muito feia para ela, falei assim, eu acho que eu vou virar preguiçoso, não vou trabalhar mais. E ela me repreendeu, sabe? Minha mãe é bem calma. Ela falou assim, meu filho, não fala isso, pelo amor de Deus. Agradeça a Deus que Deus te deu força e coragem para trabalhar. Não fala isso não, meu filho. E aí eu ficava murmurando, né? Eu falava assim para minha mãe, por que dos outros lugares sai cantor, jogador de futebol? Por que o nosso bairro? Por que Iguape não sai nada, mãe? Eu nunca vi um artista falar pode que sai vir alguma coisa boa de Iguape? Justamente isso. Depois que eu fui para a igreja, né, que eu conheci a Jesus, comecei a conhecer a Bíblia, aí que fui olhar nessas passagens. E aí eu falava para minha mãe, falava assim, e começou, sabe, a gente começa a se questionar, porque a gente trabalha, a gente não logra, a gente não consegue, a gente busca um caminho, e meu bolso era um saco furado, muitas vezes ganhava o dinheiro, mas alguém ficava doente em casa, perdia tudo. Eu falei, tá bom, e foi passando o tempo. E aí um dia eu estava em casa muito aflito, aí meu tio aceitou Jesus, o Valdecir, ele falou assim, rapaz, estou lá na igreja, você quer ir amanhã comigo? Eu falei, o que você está fazendo lá, rapaz? Eu me tornei evangélico.
Eu falei, não, é mentira. Você tá aprontando. Você tá aprontando. Eu pensei comigo, né? Você é jovem, não. Eu falei, não, eu aceitei Jesus. Vamos lá, André. Aí arranjei desculpa. Eu falei, não, pai não deixa. Aí ele falou assim, eu peço pro seu pai. Aí eu falei, eita, rapaz, o cara vai ter que me levar pra igreja. Essa daí não colou. Aí meu pai falou assim, não, se ele quiser ir, pode ir. Eu falei, rapaz. Aí passou outra semana e ele foi de novo me convidar. Eu falei, tá bom, o dia que tiver um tempinho eu vou. Ele falou, semana que vem você vai? Terça-feira? Eu falei assim, rapaz, tô indo pra escola. Mas não vai ter aula, você vai? Aí eu falei, rapaz, não sei. Eu passo aqui. E quem passou lá? Meu tio. Meia hora antes dele ir pra igreja. Eu falei, rapaz, o cara veio. Vou ter que ir. Vou lá. Peguei, troquei de roupa. Peguei a bicicleta, né? A igreja era 5 km para ir, 5 km para voltar. Né? Naquela época também, novo, né? A força. Aí tá bom, fui pra igreja. Quando entrei na igreja, eu entrei assim muito estressado, bem conflitivo. Algo ruim estava em mim, né? E aí, quando eu me dei conta, eu tava quase chorando no banco. Né, sabe? Todo aquele peso ruim estava saindo de mim, né? Aí eu saí dali da igreja naquele dia diferente, saí muito leve, uma paz interior muito grande. E aí surgiu uma dúvida dentro de mim. Eu falei assim, será isso sentir Deus que meus avôs falam, a minha mãe fala? Será isso que o pastor fala, Deus está aqui? Sentir Deus, será que é isso? É sentir uma paz consigo mesmo? E eu comecei a vir pela paz que eu sentia, por aquele refrigério. Algo que você nunca tinha experimentado. Nunca que eu tinha experimentado. Eu chegava lá e sentava, Wellington, e ficava lá adorando a Deus, pastor, ali escutando as adorações. Quando eu olhava assim, falei, rapaz, tá com essa lágrima no meu olho? Que negócio é esse? Eu falei, rapaz, você é macho, o homem não chora não. Né? E segurava as lágrimas, né? Ia no banheiro, voltava. Só que quando eu saía, era muito gostoso. Só que uma hora depois, vinha todo peso, aquilo de novo ruim, aquela confusão na mente, aquela insegurança do futuro, o tempo está passando. E aí eu falei assim, vou seguir indo, esse negócio está fazendo bem. E foi que um dia eu aceitei Jesus. O pastor fez o apelo. Quantos anos o senhor tinha? E estava com 19 anos. Foi no dia 24 de dezembro de 2005 eu aceitei Jesus. Foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Essa não me arrependo de nada, nem um segundo. Se eu soubesse, eu tinha ido antes. O fato do senhor ter aceitado ali, a princípio não foi algo que mudou completamente o futuro. O senhor conseguiu colher isso mais pra frente. Mas só o fato de ir não quer dizer que era a certeza de mudança. Não era. Isso foi interessante. Eu fui pela paz, pela tranquilidade. E me lembro até hoje, foi 3º, 4º culto. Aí meu tio veio conversando comigo, falei, rapaz, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu falei pro meu tio, dessa vez eu vou fazer diferente. Antigamente eu ia, as pessoas me chamavam para ir no coral da criança, eu não ia. As pessoas me chamavam para fazer alguma coisa na igreja, eu não ia. Não queria participar, eu só ia assistir. Eu falei, dessa vez eu vou ser praticante e vou ver o que vai dar esse negócio. Eu pensei comigo, vou ser praticante, vou ver o que vai dar. Vou de cabeça. Vou de cabeça, desse jeito foi a palavra. Vou mergulhar. Dessa vez eu vou. E mergulhei. Cheguei em outro dia, o pastor, jovem, abraça o André, traz o André aqui pro meio de vocês. Eu falei, mas já mudou, né? Na minha época você tinha que ficar um tempo lá, depois você vinha, né? Eu até fiquei meio assim com a resistência. Falei, mas amei. Ele falou pra ir, eu vou, né? Aí fui, vamos cantar, André. Vem mais cedo pra oração. Fiz tudo que se deve fazer. Eu estou um dia lá e é a primeira vez que eu vi Deus manifestar na minha vida. O pessoal estava dando lá glória a Deus, aleluia. Eu falei, rapaz, vou falar esse negócio também, né? Todo mundo fala. E de repente senti uma paz, um poder tão grande veio sobre a minha vida, sabe? Eu comecei a chorar muito, sabe? Eu não sabia de onde vinha. Eu chorei com uma mangueira furada. Isso não era uma grande igreja num grande congresso? Não era. Isso era um culto de fim de semana, pequenininho. Era a família de Irmão Natanael, que tinha 8 membros, mais uma família de um outro obreiro com 2 membros, e nós, eu, meu tio e meu irmão. Foi a minha primeira experiência que não esqueço até hoje. Eu saí dali muito leve, depois disso daí, desse quebrantamento, muito leve. E aí quando eu chegava lá, eu sentia que algo movia dentro de mim, o Espírito Santo de Deus. Porque eu sentava no banco e quando louvava, eu sentia uma paz interior, eu começava a glorificar o nome de Deus e as lágrimas seguiam vindo, pouco a pouco. E interessante que uma vez, aí eu fui escutando a história de Davi, me apaixonei pela história de Davi,
Falei, rapaz, como que o cara do campo se torna rei, né? Aí eu vi Salomão, as histórias de Salomão, falei, rapaz, como o cara é o homem mais sábio. Falei, rapaz, crente não é quadrado não, igual eu imaginava não. Eu pensei que o crente não é quadrado não, porque até aí na minha mente, crente era quadrado. Eu falei, eu não queria ser, né? Eu falei, rapaz, o negócio é mais embaixo. Aí eu ouvi a história de Abraão, me apaixonei pela história de Abraão, falei, rapaz, e de repente eu vi Esther, falei, ué, o que está acontecendo? Esses homens têm uma história muito bonita, demais da conta. As histórias veio trazendo motivação para o senhor. Veio trazendo motivação. Uma das histórias que eu amo muito é Davi, entendeu? Muito, porque é bem parecida à minha realidade. A única coisa que muda é o cenário, é a ovelha. Ele cuidava de ovelha, eu cuidava do chuchu. De vez em quando, quando eu era pequeno, fazia boizinho de chuchu, né? Era a única coisa que eu fazia. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui na frente, recebi uma oração uma vez, foi a primeira vez que Deus usou um profeta para falar comigo. Ele se chama Zé Roberto, e inclusive ele está até aqui em Pindamonhangaba, né, lá no bairro Vista Alegre. Sim. Era o pastor da época. E aí ele veio orar por mim, ele falou assim, Deus me mostra muitas portas na sua vida, e essas portas estão tudo fechadas. E ele manda te dizer que ele vai abrir porta por porta se você esperar nele. Daquele dia em diante eu recebi uma promessa, eu voltei para casa muito quebrantado, chorando, mas também no outro dia o inimigo ele tentou tirar essa promessa a qualquer custo da minha vida, parecia que eu ia enlouquecer. Tinha dia que eu falava assim, de manhã eu vou para a igreja, meio dia eu falava, eu não piso o pé na igreja, porque vinha uma raiva, algo dentro de mim, falava, você não vai. E chegava à tarde, tinha dia que eu ia para a igreja pedalando, dava vontade de dar 2 pedaladas para frente. Uma guerra constante mesmo. Era uma guerra constante, muito forte. E eu passei por essa guerra, fiquei um bom tempo assim. Eu falava, Deus, cadê a paz? Cadê a paz? Cadê aquela paz? Eu comecei a procurar paz, nada dessa pazinha. E uma guerra, eu falei, eu acho que eu vou desistir. E aí uma irmã usada por Deus, ela falou assim, jovem, você quer bênção, mas não quer passar por luta. É necessário passar as lutas. Eu falei, amém, então tem que passar por luta. E renegava no serviço, né? Tudo sujo, né? Bota até aqui a cano longo, chovia, você se molhava todo dia, né? Lá chove muito, 4, 5 dias de chuva, você trabalhando debaixo de chuva. Será que essa que é as portas que... Será que essa é as portas? Como sonhar num lugar desse? Uma realidade muito difícil. Eu olhava para aquilo dali, eu falava assim, ó, acho que não vai dar em nada não. Depois Deus renovava a minha fé. E aí chegou um tempo que Deus começou a limpar a minha vida. Eu comecei a ter muito gozo. E as portas fechou em casa. As coisas começaram a diminuir, as portas fechou um pouco meu pai não conseguia recurso, então o recurso que entrava praticamente era o meu. Mas Deus me encheu de alegria tão grande, que eu falo isso uma vez, não tinha assim uma bolacha para tomar café. Minha mãe falou assim, meu filho não tem bolacha para tomar café. Eu falei, mãe, o que tem? Tem um pouquinho de leite em pó e tem umas bananas aqui e farinha de milho. Eu falei, mãe, dá farinha de milho para mim, a banana e um pouquinho de leite em pó. Me vira lá, vai comer isso, vou. Foi a melhor merenda da minha vida. Até hoje eu sinto o gosto na boca, sabe? Cheguei 9 horas, fui fazer essa merenda. Orei a Deus, comi aquilo para mim, olha, eu vou te falar. Aquilo para mim foi um super alimento. E desse dia em diante, Deus colocou um gozo tão grande que por mais que a situação era difícil, eu me alegrava. Gratidão. Eu pegava aquela banana naquela semana, aquela farinha, comia assim com uma alegria tão grande, e ela lavava minha vasilha. É como se eu estivesse comendo hoje aí um super sanduíche, né? Não vou falar a marca, né? Mas um Mac alguma coisa por aí hoje, entendeu? Muito alegre, contente com Deus. Aí se passou os dias mesmo naquele sofrimento, né? Aí o inimigo ele fez podemos dizer, uma investida na família muito forte. Aí o meu irmão na época teve um problema na justiça, eu fiquei muito triste, né? Com isso, aí eu vi meus pais perturbados, a paz da casa balançou. Foi aonde que eu fiz um voto. Para Deus. Foi onde o segundo mergulho. O primeiro foi de cabeça, mas com resistência a ministério. Isso eu não falei, né? Eu tinha resistência ao ministério. Eu falei assim, Deus, eu quero fazer tudo na sua casa, mas não me chame para ser missionário nem pastor, pelo amor de Deus. Isso não é para mim, não. Não me chame. Quando um profeta vinha profetizar, eu falei, amém. Ele não falou que você é missionário nem pastor. Eu dava graças a Deus quando a profecia terminava, falava que não ia ser nem missionário nem pastor. E aí o meu irmão teve uns probleminha, minha casa entrou em crise e eu estava muito aflito, né? Nesse dia eu estava sozinho em casa. Minha mãe estava trabalhando, meu pai também. Eu estava ali bem magoado mesmo por dentro.
Aí eu fui no quarto, minha casa era simplesinho na época, 3 cômodos, nada mais, né? Só meu pai com a minha mãe que tinha quarto, nós dormíamos na sala, né? Um banheirinho. Eu fui no quarto, peguei a Bíblia, deixei assim, ajoelhei na cama do meu pai e orei, né? Eu falei assim, Deus, desculpa gente, é forte, tá? Eu falei assim, o Senhor vai seguir sendo Deus, e diabo vai seguir sendo diabo, ele vai querer me tirar a qualquer custo. Pois tá bem, se ele quer guerra, se ele me oprime, tá bom, ele vai oprimir. Só que é o seguinte, eu nunca quis ser pastor, nunca quis ser nada pro Senhor. Mas só que é o seguinte, a partir de hoje, eu vou desfazer dos meus sonhos para viver o seu. Eu falei com toda sinceridade para Deus, falei, diabo, de hoje em dia você tá perdido na minha mão. Se você acha que eu ia desistir, muito pelo contrário, pois eu vou mergulhar nessa coisa de cabeça, né? Falei, de hoje em diante, se o Senhor falar para mim ser pastor, você. Se o Senhor falar para mim ser missionário, você. E eu tinha ouvido uma pregação de um pastor, ele falou assim, pior lugar para pregar é a universidade. Eu falei, se tiver de ser faxineiro na igreja, você. Eu falei, Deus, o pastor falou que o pior lugar para pregar é a universidade. Eu falei, se tiver de levar a tua palavra na universidade, eu vou. Uau. Eu vou. Terminei a oração ali com um quebrantamento muito grande, né? Senti de Deus de abrir a Bíblia. Quando abri, Levítico, o voto do Nazireu. Eu olhei assim e falei, uau, acho que Deus aceitou esse negócio. Acho que ele ouviu a oração. Deus ouviu minha oração. E aí eu segui aquele gozo, luta. E foi um dia, na cidadezinha do interior, já no ponto de ônibus, me apareceu o Cleito Negrinho. Na mesma cidade? Na mesma cidadezinha. Me apareceu o Cleito Negrinho, que eu já tinha conhecido ele, conversado umas 2 vezes só, não era amigo dele. Ele falou assim... Ah, você não tinha amizade? Não assim, tinha cara? amizade, afinidade, não. A gente só tinha conhecido, assim, de ponto de ônibus mesmo, sabe? Trocado ideia, igual o pessoal, né? Meia horinha, depois cada um vai pra sua casa. Ele falou assim, rapaz, você aqui, olha, é o seguinte, tem uma galera aí que tá pedindo um jovem, pra mim indicar um jovem lá da zona rural, porque eu sou presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores, Cleito Negrinho, e inclusive até hoje ainda, presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores. Um super abraço pra ele quando eu ver isso daqui. Então ele falou assim, rapaz, eu preciso de um jovem. E não sai da minha cabeça você, cara. Desde quando os caras falaram para me arranjar um jovem, veio na minha mente você. As pessoas me falaram, mas do lado da sua casa, Cleito, tem jovem. Esse jovem era para quê? Era para ser indicado para uma bolsa de estudos. Uma bolsa de estudo. E o pessoal falou para ele, né, mas do lado da sua casa tem jovem. Por que você não indica o jovem lá? Ele falou assim, rapaz, mas eu não boto fé nesses caras, não. Eu gostei daquele jovem que eu troquei ideia, mas eu não sei aonde está. Né? Aí cumpre a palavra, né? Que a bênção persegue o crente, né? Segue o crente, né? E ele me buscando e eu nem sabia do propósito de Deus, né? Ele chegou assim, é uma bolsa, você quer? Eu falei assim, rapaz, quero sim. Rapaz, mas peraí, deixa eu entender esse negócio aí, esse mistério aí. Você tá num ponto de ônibus. Um cara que você conhecia assim, praticamente só de vista. Era só boa tarde, bom dia, boa noite. Isso. E de repente ele vem e te faz uma proposta de uma bolsa de estudo. De estudo, que nem ele sabia o que era. Que nem ele sabia. Só pediram para indicar. Nem ele sabia. Dá a bolsa para esse jovem, pega todos os documentos e traz para nós. Aí foi isso que ele fez. Ele me encontrou comigo, né, novamente, pediu os documentos, levei tudo. E aí depois veio o bispo, né, na época. E falou assim, é o seguinte, apresenta o jovem, depois que apresentou tudo, agora nós vamos revelar o que é. Até então você não sabia o que era. Até aí eu não sabia. No meu coração tava, eu vou fazer um curso, eu vou lá, porque lá vai ter alguém para me pregar o evangelho. Se ele me deu essa bolsa, porque lá vai ter uma alma necessitada. Se eu ganhar uma alma lá, já é lucro. Profissionais servos. Eu falei, se eu ganhar, porque eu já tinha feito o voto. Eu falei, eu fiz o voto, tem que cumprir. Porque quando ele estava falando comigo da bolsa, no meu coração tava o voto. Lembra do voto? Eu falei, amém, eu vou lá. Eu falei, do trabalho vou conversar lá com o encarregado era meu tio, né? Ele deixa eu sair uns 3, 4 dias. Pensei que era um curso técnico. Aí ele falou, eu falei para ele, tá bem, vou fazer esse curso. Falou, tá bom. Pegou todos os documentos. Eu ia numa igreja, pegava 15 minutos só de pregação, que estava na campanha, depois que eu saí da escola. E aí, estava lá nesse dia, e o pastor Adriano estava ministrando, né? Uma unção tremenda, ministrou na vida do povo, muita promessa. Ele falou assim, e eu olhando assim, os professores recebendo profecia, pessoa que tinha um grau, né, de estudo na sociedade, falei, rapaz, esses caras são professores, são diretores de escola, como que eles acham que Deus fala? Como que é isso na cabeça dele?
né? Fiquei pensando. E aí esse pastor, ele pega o microfone e fala assim, olha, para você não ter dúvida que Deus está aqui, Deus está falando com o povo, ainda hoje você vai receber notícias sobre o seu futuro. Eu olhei assim, né, comigo e ri no meu coração. Falei, eu olhei pro meu relógio, falei, 10h30. Daqui a pouco vai virar, né, meia-noite. As empresas não contratam ninguém essas horas, não liga para ninguém, nenhuma empresa está funcionando. É muito difícil isso acontecer na vida pessoal, mas seria interessante saber como que essa história chegar. Será que um primo vai ligar para o outro, vai dizer que estão chamando para entrevista amanhã? Eu estou lá no ônibus já, 10h40, tranquilo, esperando o ônibus sair do ponto, em frente ao Colégio Jeremias. Aí eu sinto um tapa nas costas. Quando eu viro é o Cleiton. Ô, André, você aí, rapaz, estava te procurando, rapaz. A zona rural é difícil, né, André? Não tem telefone, não tem nada. A gente trocou o telefone, mas não conseguimos se comunicar. Deixa eu te falar, tem uma notícia boa para você. Uma boa e a outra meio difícil. Qual que você quer primeiro? Eu falei, pode mandar a boa. Ele falou assim, a gente gosta de coisa boa, né? Sim. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, André. A boa, que a bolsa que a gente conversou, que eu te dei, é uma bolsa de medicina. Tá ok? Eu falei, uau, amém. Ele falou, e a notícia é difícil? Eu pensei comigo, mas e aí como vai ser esse processo vestibular? Como vai ser de seleção? Ele falou assim, olha, a notícia um pouco difícil é que é fora do país. Eu pensei comigo, Estados Unidos, Canadá, algum lugar desse tipo? Não fala inglês. Europa, a Espanha, alguma coisa. Aí de repente ele falou assim, rapaz, você já ouviu falar de Cuba? Falei, Cuba? Sim. Eu estudei lá no 6º ano, por aí, alguma coisa. Fidel Castro, falou, isso mesmo. Então, a bolsa de medicina é lá, é em Cuba. Peraí, você não tinha sonho com medicina, veio uma proposta de medicina fora do país. Fora do país. Cuba. Quando falou Cuba, ele falou assim... E você querendo pregar o evangelho e ir para Cuba. Deus. E aí o Espírito Santo de Deus, ele nos traz, né, a lembrança, né, o que a gente fala, o que a gente ora. Quando ele falou isso, o sonho missionário aqui dentro, falou assim, olha só, lembra que você falou que se mandasse para ir à universidade pregar a palavra, e se fosse missionário você seria? Eu falei, bom, missionário dentro da universidade. Deus está me dando a minha missão. Mas você topou esse negócio na hora, sim? Na hora. Falei, topo. Ele falou, quer pensar? Eu falei, não, topo. Você tá sem dinheiro. 19 anos. 19 anos. Uau. Sem dinheiro, sem nada. Nem coisa financeira passava na minha mente. Nem passou isso na minha mente. O Wellington, na hora, questão financeira. Eu só falei, eu quero. Só vou. Falei, eu vou. Aí tá bom, cheguei no outro dia, né? Todo animado, levantei cedinho lá da minha cama. Antes que meu pai vá pra roça, né? Aí peguei meu café rapidinho e falei, pai, mãe, toda alegre, empolgada. Tem uma notícia boa. Aí minha mãe falou assim, ah é, filho? Que notícia é essa? Aí meu pai, que notícia boa que você tem? Eu falei, olha, é o seguinte, eu ganhei uma bolsa de estudo. Eu falei assim, bolsa de estudo, meu pai? Bolsa de estudo, meu filho? Como assim? Eu falei, o sindicato dos trabalhadores estão me indicando para uma bolsa de estudo, o Cleiton, tal. E do que é? Foi de medicina. Aí meu pai olhou assim, rapaz, você vai ficar acreditando em político? Ah, meu filho, fica acreditando em político, essas coisas? Não, e não era no político. Não, olha a moral do nosso político brasileiro, né? Aí eu falei, não, pai, mas é verdade. Aí ele falou assim, bom, eu não acredito nesse negócio não, meu filho. A minha mãe, né? Minha mãe parou assim, em frente ao fogãozinho dela, 4 bocas. É, meu filho, para Deus nada é impossível, filho. Amém. Para Deus nada é impossível, meu filho. Pode sim, Deus pode usar. Aí tá bom, aí a gente começou, né? Toda aquela alegria. Vai dali, vai daqui, né? Só que no outro dia você voltou pra lavoura. Voltei pra lavoura, bota até aqui, né? Mas já voltei alegre, ué, já não era a mesma coisa. Eu já dançava a valsa com a enxada, eu já fazia até viola com ela, né? Falei, eu vou sair daqui. E aí abrindo o chuchu, vou fazer uma cirurgia aqui no chuchu. Não, nessa época eu tava com planta ornamental, tava plantando, era planta ornamentais na época eu tava, e na hora vaga era chuchu. Então eu já fui pra lá assim, fazendo uma tesourinha, olhando, né? Falei assim, rapaz, aqui vai ser um dialeco. Eu olhava pra minha bota assim e falava, você vai sair daí, cabra. Não quero você mais não. O seu tempo tá contado. O seu tempo tá contado. Aí foi passando o tempo, né? A ideia, os planos foi amadurecendo, né? Aí eu falei assim, vou falar agora com o meu pastor. Eu falei, não, eu vou orar a Deus. Tem que orar a Deus, né? Assim que ensina. Deus, será verdade isso daí? Será que é pra mim isso? Será que não é? Fala comigo. Espero que Deus use um profeta. Cheguei lá, na época era o pastor Edno, né? Já faleceu. Pregação da noite. Gênesis,
E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele começa a pregar. Abraão não tinha nada, Abraão tinha alguma coisa, mas levou tudo, foi para a terra sem destino, peregrinar e bababá. Eu olhei assim e falei: rapaz, sai da tua parentela, tem tudo a ver comigo. Né? É para mim. É para mim. Eu vou seguir orando. Eu falei: vou falar com o pastor. Quando senti de falar com o pastor, Deus falou: não é com ele que você tem que falar, você tem que falar com o pastor presidente. Aí vai eu deixar a minha igreja local para falar com outro pastor. Imagina, quem é pastor sabe disso, né? Dá um ciúme, né? Ver só ovelhas se abrindo com outro, né? Aí aproveitei um tempinho lá, peguei uma fila para falar com o pastor presidente. Aí quando chegou a minha vez, eu não querendo que o meu pastor local me visse falando com ele, né? Aí quando eu sento na mesa para falar com ele: pois não, meu filho, pode falar comigo, o que você quer? Aí o meu pastor olhou, já sentou do lado, né? Também, né? Pensou: será que aconteceu alguma coisa lá na nossa igreja local? Não tô sabendo. Aí eu falei a história da bolsa que tinha ganhado, da profecia que ele tinha falado naquele dia e tal. Aí ele falou assim: pois bem, meu filho, o que eu tenho para falar para você, que Deus, quando quer abençoar, ele usa até o inimigo para abençoar. Então toma posse dessa benção. Eu vou pôr a mão sobre você, eu vou orar. E é o seguinte, a gente vai fazer um acordo perante Deus. Se isso for de Deus, a porta se abre. Como você está tendo temor, se não for de Deus, isso vai se fechar. Amém? Feito então? Feito. Oramos. Mas ele falou: faça tudo que eles disseram. Amém. Aí cheguei no outro dia na minha igreja, meu pastor me chamou de lado e falou assim: rapaz, que história dessa para Cuba, rapaz, não dá certo não. Eu sou professor, eu estudei a história, rapaz. Isso não é para você não, André, você vai sofrer, meu filho. Eu falei: não, mas o pastor falou lá que isso é possível, né? Meu filho, me escuta. Ele tinha um carinho muito grande para mim, o finado Edno. Aí eu falei: não, mas eu vou em frente, pastor. Rapaz, pensa bem, tal, vai deixar a sua família. Eu falei: não, eu vou em nome de Jesus. Em nenhum momento você pensou em desistir, mesmo com as palavras do pastor, ou de repente momento. De algum amigo conhecido? Em nenhum momento, porque aqui dentro do meu coração tinha uma chama viva que falava: você tem que ir, você fez o voto, agora cumpra, você tem que ir. E aí eu fiz, Wellington, tudo que os pessoal falou. Vai na embaixada, a gente foi. Fizemos uma avaliação na embaixada, foi selecionado. Aí chegou o dia, tinha uma proposta. Quando me deram a bolsa, já me deram com passagem, com tudo. E a passagem quem pagou? Aí que está o mistério. Já quando me deram a bolsa, me deram tudo pago. Tudo. Uau. De férias, tudo. Só que chegou uma semana na hora de viajar, a igreja deu para trás. Falou: não. A instituição que estava indicando falou: não, nós não vamos pagar passagem nem sendo para ninguém. O Cleiton surtou. O Cleiton falou assim: rapaz, como você fazem isso? Eu não acredito. Você fez um jovem sonhar com a universidade, falar para todo mundo que vai estudar medicina, e agora vocês dão para trás. E os caras: não, simplesmente, não, a gente não vai dar não para ninguém. Ele falou: não, cara, isso não se faz. Ele ficou revoltado. Ele falou: não tem como. E aí tá bom, fiquei triste, agradeci ele. Falei: Cleiton, até aqui eu agradeço, né? Eu vi todo o seu esforço, eu vejo sua revolta, tudo, mas não tem nada mais o que fazer. As portas fechou. Eu não tenho condição. Não tenho de comprar a passagem. A passagem na época custou R$3.500, né? E até São Paulo de táxi. Meu pai não tem carro, não tem nada, então ia gerar uma despesa muito grande. Eu falei: não vai dar, Cleiton, não vai ser dessa vez. Pensei comigo. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Foi um balde de água fria. Sabe quando você sonha e de repente puxa um tapete? Você tá um passo do... Um passo. Eu falei: não acredito que foi dessa vez. Só que eu tava orando direto. Falei: Deus, mas como o Senhor permitiu eu chegar até esse nível de sonhar, e agora, por que o Senhor não me avisou antes que isso não era do Senhor? Por que o Senhor permitiu eu chegar até aqui sonhar e depois puxar o meu tapete? Sabe? E aí estava tendo um congresso no Ministério Belém, numa igreja perto de casa. Aí eu era da Assembleia Ministério de Santos, não tinha culto da minha igreja. A minha mãe falou: meu filho, vou lá na Belém, vamos? Mãe, eu estava chateado. Falei: eu acho que vou não, mãe. Vamos, meu filho. Vou não. E meu pai percebeu também que eu estava chateado, né? Aí meu pai falou assim: filho, desista da igreja não, viu? Não fica triste não. Mas eu estava triste, né? A gente frustra, né? Imagina. A gente é humano, né? A gente é humano, né? Você imagina um jovem cheio de vigor querendo entrar na universidade, promete muitos de fundo para ele, de repente diz que não. E aí eu fui na igreja, durante a pregação, pastor muito usado na mão de Deus, né? Não falou diretamente para mim, falou assim: olha, gente, tem muitas pessoas aqui passando um processo difícil, mas deixa eu te dizer, a palavra final na sua vida tem Deus. A palavra final tem Deus na sua vida. O senhor pode repetir isso, por favor? Sim.
Ele falou assim, olha, tem pessoas passando um processo muito difícil na igreja. Muito. Eu sinto isso, Deus tocou no meu coração. Mas a palavra final, quem tem na sua vida é Deus. Amém. Sabe? Aí quando ele falou aquilo dali, eu segurei para não chorar, sabe? Quando Deus tá falando com a gente, mas a gente tá segurando, a gente não quer mostrar, a gente quer falar assim, Deus, eu tô nem aí, mas na verdade a gente quer um abraço de Deus, a gente tá assim. E nesse dia eu tava nesse banco, né? Até meu tio falou depois para mim assim, olha, isso não é de Deus não, tá vendo que você tá emocionado lá, tal, né? Desiste desse sonho seu, isso não é de Deus não. Mas eu falei assim, bom, a palavra final quem tem é Deus. Amém. E aí, pastor, fui para casa, fim de semana, na segunda-feira, o Cleiton passou cedinho. Na quarta-feira. Ele passou cedinho na minha casa e falou assim, dona Neuza, fala pro André, fazendo um favor, abrir o sindicato para mim dos trabalhadores. Vai lá, abre o sindicato, recebe para mim as queixas do povo, a mensalidade, anota no caderno, bonitinho, se não quiser lançar lá no sistema. E depois, quando chegar, eu dou um jeito em tudo, porque minha tia teve AVC na capital, eu tô levando a minha mãe para lá. E aí ele pegou o carrinho dele e foi, deixou a chave lá, minha mãe transmitiu o recado. Aí eu falei assim, bom, vou fazer sim, vou lá agora para Iguape, amanhã eu vou para lá sim, ficar no lugar dele lá, porque ele me ajudou muito. É mais do que meu dever fazer isso para ele. Não importa quantos que eu perda de dia de serviço, se me descontem, me manda embora, mas ele honrou, na medida do possível, aquilo que tinha falado para mim. Fui, fiz tudo certinho. Quarta-feira eu tô indo, lá de novo abrir o sindicato, ele para o carro dele, né? Um golzinho na época. Tava no ponto de ônibus, falou, ei rapaz, tá indo agora? Eu falei, tô indo, Cleiton. Falou assim, vem cá que eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei, que foi? Lembra lá a questão da passagem? Eu falei, lembro. Então a minha prima, foi a prima. Ela ficou grávida e foi mandada embora do Extra, lá em São Paulo. E aí enrolou um processo e ela pegou uma indenização boa. E ela vai dar uma força nessa passagem. Tá bom? Nós vamos comprar essa passagem. Você vai para Cuba estudar medicina, acaba. Tá certo? Aí certo, bora. Aí mudou tudo. A gente já correu lá, comprou a passagem, né? Detalhe disso. Antes disso, de comprar a passagem, nesse intervalo de espera, que me deram uma semana, a empresa, né, me chamava direto, a empresa, a embaixada, me cobrando. Você vai ou não vai? Vai ou não vai? O que eu fazia, eu não atendia o telefone. Quando eu falava, minha mãe atendia, e eu saía de perto, para não confessar que não iria, entendeu? E às vezes eu olhava assim, não, é a embaixada, é o pessoal da empresa. Não dá para atender. Não dá para atender, porque eles estavam cobrando, me colocaram na parede. Vai ou não vai para dar baixo, né? Eu falei, e mais ardia no meu coração que é algo acontecer. Quando a gente comprou a passagem, eu falei, agora sim, atendo o telefone. O senhor vai? Vou. Tá tudo certo. Tá tudo certinho, vai mesmo? Vou. Aí eu nunca tinha saído de casa, né? Menino lá na roça, né? Da roça. Aí, igual diz o pessoal lá do mato, né? Tudo tranquilo, né? Se chover tá bom, se fazer sol também tá bom. Fizemos um churrasco fim de semana de despedida. Meus primos falavam assim, será que você vai, caba? Você não vai nem aqui nas festinhas. É ruim, hein? Não sai da cidade aqui. Não sai da cidade, você vai dar pra trás na hora. Aí orando a Deus, né? Orando. Chegou o grande dia e graças a Deus embarquei. Chegou em Cuba. Cheguei em Cuba. Mas e como que você fez com recursos lá, o doutor André? Olha, pastor... Porque conseguiu a passagem já no... Isso. Ajuda ali... É Cleiton? É Cleiton. O Cleiton, a prima e tal. Isso, a mãe do Cleiton me ajudou com o cartão de crédito na época. A dona Mas Geralda. aí você tinha que ter um lugar para ficar lá. Tinha que ter o sustento. Aí, pastor, quando Deus tem um propósito na vida da gente, é interessante. Isso é uma experiência pessoal, gente. Não toma isso de maneira particular para cada um. Correto. É uma maneira pessoal. Você acredita que eu nem pensei isso? Deus parece que tirou essa parte do financeiro da minha vida e da parte do meu pai, porque qual pai que o filho vai para o exterior não vai pensar na condição financeira? A sua visão já era o final do curso, não? Minha visão era o final do curso. Minha visão era o jaleco branco no corpo atendendo. Era só isso que você via. É só isso que eu via. Dificuldade não passava. Não passava. Então, olha, se tivesse de pagar uma tarifa de reembarque no Panamá, eu ficava, porque não tinha $1 americano. Olha a loucura que eu fiz. E sem um cartão na época. Naquela época não é igual hoje, né? Que você abre uma conta e o pessoal joga 4, 5 cartões de crédito atrás de você e fala, leva, desbloqueia, internacional. Naquela época, para você conseguir um cartão de crédito... Tinha que ser doutor. Tinha que ser doutor, e olhe lá. E
Então eu fui zerado, literalmente zerado. Hoje eu vejo a loucura que eu fiz. E seu pai com sua mãe, ô doutor André, porque o pai e a mãe vê um filho de 19 anos ali para 20 anos indo embora para Cuba, Tiquinho. Sem nada. Sem nada. Mas isso que eu falo pro senhor. Que lugar para ficar lá? Você tinha ideia? Nada? Não tinha ideia. Meu Deus. Não tinha ideia. Foi com a cara coragem. Com a cara, literalmente. Hoje eu olho assim, falo assim, rapaz, pensa numa loucura você sair desse jeito. E como que Deus não tirou esse entendimento do meu pai? Porque hoje, como pai, eu falo assim, se meu filho falar isso, eu falo, não, rapaz, não ia. Meu amigo, meu filho, eu coloco até um chip nele. Se por acaso faltar isso, leva esse cartão, leva esse mais esse, leva isso, leva em dólar, leva pai tá aqui. Coisa. Liga pro pai, liga não sei pra quem. Aí até o Cleiton brincou na época, falou assim, não, André, pode ir na paz, porque se der qualquer coisa errada, meu amigo, nem que seja lá na Rede Globo, eu vou no SBT, traz o André de volta, Você não tá desamparado não, meu amigo, você tá indo, você tá aqui no peito, né? Pô, eu tô torcendo e tô seguindo você de longe. E chegou e já foi pra escola? Na verdade, sim, foi uma surpresa muito grande, porque quando chegou em Guarulhos, eu pensei que eu e o Carlos, o Carlos e eu, né, pra Cuba. E quando chegou lá, começou a chegar muitas pessoas, começou a ter filas e filas de estudantes, começaram a perguntar, pra onde vocês vão? Pra Cuba. E quando a gente viu, tinha um voo fretado especial da Chanchat Tour na época, especial pra gente ir pra Cuba. E aí eu falei, cara, tem muito estudante aqui, só aqui tem 300 e poucos estudantes. Nossa, nunca tinha andado de avião, tudo aquela coisa arada, né, tudo novo. E aí, tá bom, chegou no Panamá mais um pouco, né, que o voo foi completando com a escala. E aí, ela foi conhecendo pessoas. E quando a gente desceu em Cuba, a gente desceu aí mais ou menos quase 400 estudantes de medicina para estudar. Meu Deus. Aspirantes de medicina. Então dali a gente foi levado para um alojamento, né, para como é que fala aqui no Brasil, para uma república, né, que já estava nos esperando. Né, a gente recebeu alimentação, tudo certinho, bonitinho. Depois a gente fez um matutino de orientação, mas era tudo espanhol, imagina. Tem isso aí ainda, né? Sim. O idioma. O idioma, não falava nada. Então o pessoal falava e ficava assim. Era porta-porteira e. Era porta-porteira. E chuchu. Eu digo, uai, senhor, e que negócio é esse? Rapaz, aí eles tinham um tradutor, história, aí eu olhava assim e falei, cara, o cara tá falando espanhol. Tudo pra mim era novidade, né? E falei assim, cara, e agora? E as aulas eram em que dialeto? Era em espanhol. Meu Deus do céu. Mas só que assim, tem o pré-médico. No pré-médico, fiz um ano de pré-médico, tive que fazer todas as matérias. Cuba é show, parabéns. A educação cubana ela é muito boa, viu? Muito boa. Ela fez aqui uma preparação. Durante um ano você estuda idioma, você estuda química, física, biologia, você faz todas as matérias, matemática. Para quê? Não tem como você entrar numa carreira se você não domina o idioma e você não domina, se você também não domina essas matérias, à sua vez, que a ciência. O básico ali, né? Básico, né? E você tem que dominar dentro do idioma, né? Então ela passou tudo isso, química, física novamente, e um ano levando o curso espanhol. E aí, graças a Deus, depois que eu consegui falar. Conseguiu entrar. Consegui. A gente até vai pular um pouco essa parte, eu acredito que é uma história muito grande, e eu acredito que o senhor deve ter vivido muitas experiências, mas algo que a gente gostaria de, né, dar esse salto, e já um pouco mais à frente, o senhor já formado hoje, a experiência que o senhor tem hoje com a medicina e o senhor sendo um servo de Deus, como que o senhor consegue lidar com essa experiência de crer em milagres, de repente a medicina, como que é o dia a dia do senhor hoje no consultório, nos atendimentos? Conta um pouco pra gente essa experiência. No dia a dia, olha, assim, o ambiente hospitalar ele é muito forte, o ambiente hospitalar, quem trabalha na saúde... O senhor trabalha com... Eu sou médico generalista, fiz pós-graduação em pediatria, hoje eu trabalho na pediatria. Hoje eu só dedico à pediatria. Interessante que é um mundo que eu não conhecia e é de poucos conhecimentos de pessoas. O ambiente hospitalar ele é muito forte, porque você imagina, é um ambiente que ninguém chega ali para te abraçar, falar, cara, legal, vamos tomar um café. Tô feliz de estar aqui. Tô feliz de estar aqui, prazer em rever. Todo mundo chega ali porque tem uma queixa. E essa queixa se chama saúde. Não é porque roubaram o cartão, é que alguém fez uma dívida. Não, a queixa é saúde. Todo mundo olha para a cara de você pedindo misericórdia. Doutor, quando mais grave mais eles vão cobrar de você. Doutor, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, meu filho tá ruim. Doutor, meu pai tá ruim. Doutor, esse já passou em 3 médicos.
Agora você imagina a cobrança, você sendo o quarto médico que vai olhar esse paciente, já passou em 3 e o cara não deu solução, e agora imagina você. Você vai dizer, caramba, eu sou o quarto, eu preciso dar um jeito nisso daqui, esse cara tá precisando. Entendeu? Então o tamanho da responsabilidade que cai sobre você é muito grande, que está sobre você, né? E sendo um servo de Deus, o que eu encaro? Eu todo dia oro a Deus e peço força e graça, e entendimento e sabedoria para que não deixe passar nada, né? Porque assim é muito amplo, né? O ser humano chega às vezes estressado, cansado, né? As doenças, o quadro clínico dela, ela não é pintado para a gente igual no livro, entendeu? Chega sintomas diferentes. Porque a verdade, o paciente que chega ali estressado, ele não vê que o senhor é um ser humano também. Já está lá 12 horas trabalhando, sim, virando turno, passou com vários estresses ali já. Isso que o senhor fala é muito importante, pastor, porque as pessoas esquecem que por trás daquele dialeto ele tem um filho, ele tem um pai para dar conta, uma mãe, ele é neto, ele é esposo, entendeu? Ele é pai. Às vezes teve um dia que eu saí da minha casa, da garagem, e eu comecei a chorar, indo para o hospital chorando, porque o meu filho pequeno veio até o portão, né? O portão de grade, ele segurou bem firme e começou a olhar, e ele disse, pai, fica, pai começou a chorar. E eu pensei comigo, pai, mas que mundo doido é esse? Mundo doido é esse que você está deixando de ficar com o teu filho para você se dedicar a outros que nem é o seu sangue. Se você olhar bem, é uma profissão muito delicada, entendeu? Porque é só sendo servo mesmo de Deus. Só sendo servo. Por isso que eu gosto muito da saúde, eu tento sempre conversar com os profissionais, sempre gosto de colocar eles para cima, entendeu? Não é fácil, gente, ser médico, ser enfermeiro. Às vezes a gente vê os médicos, né? A gente sabe que tem um ganho financeiro, mas muitas das vezes só o financeiro não é a garantia de uma felicidade. Acredito que o senhor deva ter muita experiência com vários profissionais de sucessos financeiros, mas de repente um pouco vazio, triste por alguma parte. A maioria dos médicos passam isso porque pode ter a condição financeira boa, mas a felicidade, ela não está... É o valor de ter e não ser. De ter e não ser, igual o pastor falou. Ela não está condicionada ao dinheiro, ao recurso. A felicidade está em você, como podemos dizer, está em você. A felicidade hoje, na minha vida, eu defino como conhecer a Cristo. Amém. Tem muita pessoa que tem dinheiro, mas suicida. Sim. Mas suicídio? Sim. O que levou essa tristeza? Sim. Tem pessoa que não tem nada e fica alegre, igual eu falei, comer banana com farinha. Trazendo para a sua história, doutor André, assim, lá no passado, estava colhendo chuchu, estava com o pai e com a mãe. O senhor era triste? Olha, talvez assim, pensando no crescimento, mas havia tristeza dentro do seu lar? Não, o meu pai, graças a Deus, teve um casamento espetacular, entendeu? Havia muito amor, né, com ele. Eu tinha muita tristeza pela condição financeira, porque eu achava assim, não justo. Sim, mas eu digo a tristeza da alma. Da alma? Tinha. Então, depois da formação do senhor, da onde o senhor veio, de tudo, assim, é só gratidão a Deus, correto? Sim. Porque, assim, hoje para o senhor, eu acredito, você tendo seus 3 filhos lá, 3 crianças ainda, eu imagino o senhor como médico, quando o seu mais novo lá teve que operar, o senhor é doutor, o senhor sabe que abrir um corpo humano não é simples assim. Sim, não é. Tem todo o risco. Então, assim, o senhor olhando isso, mas o que eu acredito que move o senhor a ser servo é a graça de Deus. Aquilo que o senhor alcançou. É a graça. É a alegria de servir. Porque, assim, às vezes a gente só quer receber. Mas a Bíblia fala bem claro, é melhor dar do que receber. E como de quem cuida da saúde. Você vai ter que dar seu tempo, seu amor, e eu acredito, eu não sei como que eu não sou médico, mas quantas vezes o senhor, em vez de dar uma receita, assinar uma receita, dar um abraço, não sei, dar um aperto de mão, falar de Jesus, acontece isso? Acontece muito. A gente não pode falar muito diretamente, né? Porque às vezes as pessoas podem mal interpretar. Sim. Eu penso assim, eu vim no médico, o médico vai falar de Jesus para mim. Mas na medida do possível que o paciente aceita, eu falo. E tem sido bem aceito. Porque às vezes não é doença física. Às vezes que a pessoa precisa é de Jesus. Sim. Por incrível que pareça, por mais ridículo que as pessoas não crentes pensam, mas Jesus, ele preenche toda a necessidade. Amém. Todo. Já vi pessoas desmoronar na minha frente de falar assim, Jesus te ama. Deus tem um plano na sua vida. De pessoa, de paciente desmoronar na minha frente.
em choro, em quebrantamento, porque era isso que ele precisava ouvir. É isso que ele precisa ter. Então hoje o senhor se tornou um doutor que cuida da saúde, do corpo, mas também com a oportunidade de servo de cuidar da alma. Sim, que é o mais importante. Sensacional. E sabe o que é que eu digo mais? A alma não é qualquer um que ministra. Sim, tem que ser servo. Tem que ser servo para ministrar. Servo do Senhor. Essa graça que está sobre nós e poder ministrar sobre a alma através de Jesus. Né? Se você vai não menospreciando, se você vai num médico que ele não é cristão, ele não pode dar porque ele não recebeu. Sim, ele também não tem isso. Ele não tem. O ser humano ele só pode dar aquilo que ele recebe. E a gente não é melhor que ninguém. Não é melhor que ninguém. É Jesus que está na gente. Que é Jesus que está. É Jesus que está. Doutor André, que legal, assim, pelo que o tempo corre. Sim. O tempo voa. A gente ganhou uns minutinhos ainda mais com a nossa amiga, então a gente continua mais um pouquinho. Maravilha. Então vamos lá. Mas a ideia, né, a ideia principal, né, desse ministério ao qual a gente está exercendo, que é profissionais servos, justamente trazer isso. Trazer, vamos dizer, um diferencial desse profissional servo. O que será que esse profissional servo tem? É o que o senhor acabou de ministrar aqui. Que tem algo que outros não têm. Não porque nós somos melhores. Não porque é o Daniel que está aqui, ou porque é o senhor que está aqui, ou que eu estou aqui. Mas é devido a quem nós carregamos. Nós que carregamos. Jesus é tudo para mim. E a história dele, Wellington, a gente conhece um pouco, conviveu com ele na igreja ali um tempo. Começou lá atrás mesmo na escola, né? Fidel Castro deu autorização para a promessa que Deus e o voto que o senhor fez de evangelizar dentro de uma faculdade. Foi. Aconteceu na faculdade. Uma igreja dentro de uma faculdade de Cuba. Dentro de Cuba. Com autorização de Fidel Castro. É isso? Não, na época foi como é que fala? Um do precursor da escola, que era a filha do General Almeida. Foi minha professora na época. E ela, na época, ajudou nós bastante a ter essa porta aberta. Era uma precursora. E tinha mais estudantes de medicina junto? Tinha, a gente estudou com 30 e poucas nacionalidades. A experiência foi lá, pastor, extraordinária. Extraordinária. A experiência que Cuba me deu de profissionalismo e também de vida, eu falo assim que não podia ser outro lugar. Não podia ser outro lugar. Se pudesse voltar no passado e falasse para mim assim, escolhe Estados Unidos, Canadá e Cuba, eu escolheria Cuba de novo. Sem dúvida. Pela experiência, porque isso construiu muito o meu lado espiritual, o meu lado humano, o meu lado cristão. Então foi tudo assim. Tudo fácil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu creio. Muito difícil, pastor. Mas só que é o seguinte, hoje eu olho para dentro de mim. E se eu não tivesse passado tudo aquilo, essas características que eu tenho hoje, não teria crescido. Não teria crescido. E detalhe, quando o senhor volta de lá, você tem que fazer revalidação. Revalidação do diploma. E dá tempo de contar isso, Chiquinho? Dá? Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos lá, eu sei que o tempo nosso está acabando aqui, mas assim, essa revalidação não é tão simples. Não, não, pastor, muito difícil. Com estudante Deus acabou. Meu Deus do céu, pastor, eu com a Noemi. Sua esposa também é doutora, também, né? Médica também. Ela revalidou. Para o senhor ter ideia, a gente tem 3 filhos. Na época eles eram pequenos. O que a gente fazia? A gente fazia as crianças dormir 7 horas da noite. Dormia com ele. 2 da manhã a gente levantava. 2 da manhã a gente rasgava a madrugada no estudo. Ia. 7 horas a criança levantava, 7, 8 horas a gente parava, é a hora que a gente fazia o descanso e tomava café junto com as crianças, colocava eles para brincar, eles brincavam um pouquinho, a gente aproveitava o estudo. Então a gente rompia a madrugada direto. E isso foi quase 1 ano desse jeito para revalidar. Estudando para revalidar, rompendo as madrugadas. Estudando direto. Que você já tinha estudado. Estudando que já tinha estudado. Meu Deus. Tinha estudado. Eu achava que era tão fácil. Eu olho assim, doutor André, rapaz, eu acho que foi tudo fácil. Foi muito simples. Muito simples. Então, foi muito, muito sacrifício, mas graças a Deus, eu atribuo tudo isso a Deus, porque hoje eu olho o sacrifício, o esforço que foi feito, não vem de mim mesmo, se não for Deus. Deus que dá graça pra gente fazer. Você e sua esposa passaram nessa revalidação? Passamos. E os dois trabalham juntos hoje? Trabalhamos juntos. Que legal, graças que legal. A Deus. Testemunho fantástico, hein? História muito inspiradora demais. E tudo teve, na verdade, um processo, né? Esse processo tem que ser luta, tem que... Não tem como fugir, pastor. As pessoas vêm falar para mim de luta, dificuldade. Qual é, assim, que eu vejo hoje? A maior dificuldade das pessoas é aceitar que a luta ela faz parte da vida. A luta faz parte da vida. Quando a gente já nasce, pastor, na fecundação a gente já tem lá um momento
né, que a gente vai fecundar o óvulo, já tem uma corrida, a gente já começa a disputar aí com verdade. os outros companheiros espermatozoides. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E a gente tem que ser milhões, muito né? rápido. E é milhões. E é milhões. Né? Então o cara já é vencedor, O cara ter já é nascido. vencedor. O cara já nasceu vencedor. Ele foi lá, fecundou e é a vez dele nascer. Acabou. Outro processo que me inspirou bastante é o parto. Quando eu estava estudando ginecologia, né, dentro da faculdade, para uma criança nascer, a mãe fica ali às vezes 12 horas. A criança vem descendo devagarzinho, aquela pelve apertada. Principalmente quem é primogênito, né? O primeiro. Vem muito devagarzinho, um sofrimento para a mulher, um sofrimento para a criança. Vem descendo toda apertadinha ali, ó, naquele canal, né? E médico puxa, empurra, vai dali, vai daqui. Opa, nasceu, né? Se a gente guardasse lembrança do nosso canal de parto, a gente fala, rapaz, era apertar demais e que dificuldade, já sofri tanto, não foi nada, mas a gente não lembra. Dentro disso que o senhor está falando, eu quero te convidar a deixar uma reflexão, Tiqui. O que você acha? Com Olhar para certeza. aquela câmera ali e deixar uma mensagem para os jovens. Aí 19 anos, 30 anos, ou 40 anos, não sei. Ah, é? Chegou e falou, não dá mais nada, não chega em lugar nenhum. Mas deixa uma mensagem inspiradora, de esperança para essas pessoas, e por gentileza. Olha, a mensagem que eu quero deixar para os jovens que vão ver essa gravação é o seguinte: não desanime, não desista, não tome o caminho errado, por mais que a circunstância seja difícil para você. Saiba que existe um Deus no céu, um Deus todo-poderoso, que Ele é capaz de mover a terra, o céu. Saiba você que José não era egípcio, não era neto de Faraó para ele governar o egípcio, e ele governou. Moisés também não era egípcio, mas ele sentou os melhores lugares dentro do palácio de Faraó. Então, tudo que tem nessa terra, se for da vontade de Deus, Deus te coloca em qualquer lugar. Amém. Aconteceu isso comigo. Eu não venho de um pai cardiologista, eu não venho de uma mãe neurologista, eu sou o primeiro doutor da família. Super difícil. Mas o homem não quis. Mas lá em cima, Deus Amém. quis. Amém. Não desista dos seus sonhos. Quando a gente vê a história do povo de Israel, quando Deus liberta eles, a gente vê que Deus tem o cuidado com as roupas, mas em um certo momento Deus precisa mudar a mentalidade deles, né? Sim. Porque eles ainda, não sendo escravos, se consideravam escravos. Como que faz para ter essa mudança de mentalidade de um agricultor, de uma pessoa que cuida de chuchu, e quando chega a essa etapa da vida de um doutor, como que é essa mudança de mentalidade? Essa mentalidade, essa mudança foi trabalhada gradativamente, pouco a pouco. Porque tudo que, quando você nasce em um lar, uma família, a sua cultura está enraizada dentro de você. Principalmente eu que nasci e permaneci com meus pais direto. Então isso demorou um pouco sair da minha vida. Quando eu estava na faculdade, que a química era difícil, a física era difícil, às vezes ainda falava assim, rapaz, eu acho que plantar chuchu é mais fácil. Ser empresário rural é mais fácil, entendeu? Mas com o tempo isso vai mudando, vai quebrando. Deus Então, algo gradativo. É gradativo, Deus vai quebrando, pouco a pouco você vai abrindo os olhos, que o projeto de Deus é melhor, aquilo que Deus tem para você é melhor. É uma pena, não sei como vai ser na eternidade, mas é uma pena, parece que quando a gente começa a compreender isso daí, Wellington, a gente já está aí seus 60 e poucos vidas. Eu não cheguei nessa etapa, mas hoje eu estou entendendo já com quase 40 anos, que aquilo dali para mim precisava passar. Mas você consegue falar isso para um jovem de 19 anos, ele aceitar? É muito difícil, entendeu? Então o processo na minha vida foi gradativo, foi pouco a pouco. Pouco a pouco foi deixando o sertão, pouco a pouco foi saindo a roça, porque todo mundo gosta de conforto, ninguém gosta de lutar por nada. Mas eu não via outra expectativa. Eu falei, a expectativa de vida minha tem que estar no estudo. Não tem outro caminho. É isso daqui. Eu fiquei 4 anos sem voltar ao Brasil. 4 anos sem ver o rosto de pai e mãe. Chegou um tempo que tinha a foto do meu pai, assim, no meu computador de plano de fundo. Sabe o que eu fiz? Eu tirei. Eu tirei a foto do meu pai, eu peguei as fotos que minha família mandava, guardei bem bonitinho no envelope, coloquei no fundo da bolsa. Eu falei, não quero ver mais ninguém. Não porque eu não queria de maldade, é porque toda vez que eu olhava, doía o coração, você entendeu? Eu olhava para a foto do meu pai, dava vontade de ter um abraço. Hoje a tecnologia permite você fazer uma chamada pelo smartphone, conversar, entendeu? Na minha época não era assim. Mensagem para a galera mais jovem, né? Abrace o pai, abrace a mãe. Olha, sem dúvida, abrace o pai. O melhor amigo que você tem é seu pai, sem dúvida.
né? Não é amigo, né? Mas é amigo e pai ao mesmo tempo. Eu fui um filho muito obediente. A Bíblia fala que ser obediente pai e mãe traz bênção. E de verdade que traz. Mandamento, né? É mandamento. Esse princípio eu tenho na minha vida muito bem estabelecido. E ninguém tira, sabe? Já teve situações difíceis, falei, não, tenho que honrar meu pai e minha mãe. Olha, você falando disso, agora você vai controlar o tempo aqui, eu tô... Pode ir. Tá bom? Você falou de pai e mãe. Lembra que ele contou pra gente uma vez que eu acho que o senhor foi com R$200 que seu pai te deu pra Cuba? Foi. É isso? R$200? Foi R$200. R$200 que ele te deu? Foi. Era para um prato de comida. Era um prato de comida e lá não aceitava reais, né? Não aceitava real, então eu tive que voltar. Ainda voltou ainda depois de 4 anos. Que legal, que legal. E a gente vê que nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que o exemplo de Jesus, o lugar qual ele nasceu, não se quis dizer que ele viveu ali. Nós conhecemos a palavra, Jesus nasceu numa manjedoura. Porém, ele não viveu numa manjedoura. E a gente tem o exemplo disso. Você nasceu em uma determinada região, um local, uma crença, raízes, porém não se manteve ali. Não se manteve. E isso que é muito importante, Wellington. O lugar que a gente nasce não determina quem a gente vai ser no futuro. Isso tem que estar muito bem claro na vida das pessoas. Você pode nascer muitas das vezes na casa de um parente, porque o seu pai estava desempregado. Não pode estar no comodismo. Né, não pode estar no comodismo, né? E isso não determina o futuro de ninguém, né? E às vezes tem sido muita muleta para muitas pessoas. Uma desculpa para... Uma desculpa. Mas muito pelo contrário, tem que ser uma motivação. Tem que ser uma motivação. Milagres acontecem, uma responsabilidade também a gente tem. Eu sempre cobro isso do jovem. Eu não aceito, neste século, um jovem brasileiro falar que não terminou o ensino médio. Eu não aceito. Porque escola pública tem em todo lugar. Sim. Por mais que o Brasil seja difícil. Tem Kombi para buscar, tem ônibus para levar, tem uma merendinha meia boca? Tem, entendeu? Então, qualquer ser humano fala assim, não tenho o colegial para baixo, eu não digo os mais antigos. Falam pessoas de 60, 70 anos, que é a circunstância da vida. Mas hoje, se eu conversar com um rapaz de 20 anos, eu não terminei o colegial, eu falo, rapaz, volte para a escola. O que você está fazendo da sua vida? Sabe por quê? Uma das coisas que me ajudou a alcançar a bênção de Deus foi a obediência. Meu pai falou, estude. Então, eu falei, eu tenho que estudar. Termina o colegial. Oportunidade vai bater. Depois as pessoas questionam, não tive oportunidade. Mas tá, se você não terminou o colegial, vai adiantar alguém chegar e te dar uma bolsa de estudo? Não. Você não vai poder participar. Não entrar numa empresa? Ou entrar numa empresa, entendeu? Então, assim, nós temos que ter essa consciência e incentivar o jovem. Não tem que estudar, faça o que deve ser feito. Use aquilo que você tem. É algo que eu tenho para minha vida. Use aquilo que Deus te deu, a ferramenta que Deus te deu. Legal. Voltando para um pouco da medicina, eu estava pesquisando um pouco. Hoje, o mais falado, né, as doenças do século, né, que está bem atrelada entre o estresse, a ansiedade e a depressão. O que o senhor indicaria? De repente, procurar um profissional, se apegar em Deus? O que está atrelado entre essas 3 doenças que hoje em dia é mais falado, né? E isso acomete tanto no meio, vamos dizer, circular, mas também no meio da gente, né? Das igrejas, de qualquer outra religião. Então, o ser humano é muito complexo falar quando o assunto é mente, né? Se você cortar o braço, eu consigo fazer uma sutura, mas a sua mente eu não consigo pegar. Eu só consigo ter informação naquilo que você me diz. Eu nunca vou saber que você está pensando em cometer um suicídio se você não falar que está cometendo, está querendo cometer um suicídio. Eu nunca vou saber o que você está pensando, o que está planejando, se você não verbalizar. Olha que interessante, né? E qual o X da coisa? É que muitas das vezes nós guardamos para nós. O que é depressão? Às vezes é excesso de passado. Às vezes alguém te lastimou no passado, fez algo, e você nunca expôs isso para ninguém. Às vezes nem para sua esposa, que é sua fiel companheira. Você nunca sentou e conversou que aquilo que o seu colega fez te fez mal, a atitude que seu pai fez naquele dia te causou uma dor que até hoje você não conseguiu perdoar ou não conseguiu superar. O que é a ansiedade? Um excesso do futuro, né? E às vezes isso eu tinha quando estava lá no começo da caminhada, ansiedade. Eu queria ver o futuro hoje e desprezava o presente. Foi até que Deus entrou na minha vida e mudou.
Gente, nós temos que valorizar o presente, desprezar o passado e anelar o futuro. Não tem muito segredo. Tem pessoas que são doentes mesmo, mental, realmente são. Não descarto como médico. Isso existe, doença mental, depressão, né, ansiedade tem que estudar, tem que ir no neurologista, tem que levar o tratamento certinho, tem que passar no psiquiatra quando precisa, né, que é os casos da ansiedade. Mas agora, gente, nós estamos vivendo num século que a doença mental ela está muito alta porque o povo tem dado as costas a Deus. O povo tem deixado a crença em Jesus. O povo tem deixado de praticar boas obras. Tem se entregado ao pecado, tem se entregado a desenfreio na sociedade muito grande. Então, isso daí contribui muito. Eu falo isso como profissional cristão. Você precisa ir ao médico? Precisa. Mas também cuide da sua alma. Porque tem coisa que é na alma. Médico nenhum consegue tratar a alma, a não ser um cristão. Um médico cristão. Sim. Isso está bem atrelado inclusive tem um versículo que eu particularmente gosto muito, que está em Hebreus 13:8, que ele fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a gente acabou de falar de algumas doenças, que é coisas que a gente carrega do passado, coisas do presente, o estresse, que é o presente de estar aqui, de repente, o estresse, alguma coisa aconteceu, e do futuro. Então Deus está ali conosco em todos os momentos. Deus está. E a Bíblia já nos relata isso, né? Sim. Deus está em todos os momentos com a gente, e é essa certeza que a gente precisa ter, né? Só que nós seres humanos temos deixado isso, e é importante. É importante a fé, ela é importante para o paciente. Gente, se você não tem fé, como é que a fé ela é tão assim que tá no nosso dia a dia? Gente, você toma um comprimido sem fé, Wellington? Me responda. Desculpa, é você que está fazendo a pergunta, né? Você que tem que perguntar, mas eu queria perguntar só para eu fazer um exemplo. A gente, quando toma uma medicação, a gente está com fé que vai resolver. Se eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo um dipirona, é porque eu acredito que a dipirona vai melhorar, senão eu não tomaria. Essa é o X da questão. Ninguém toma dipirona falando assim, vou tomar por tomar. Que é gostoso. Que é gostoso, entendeu? A mesma coisa é Deus, a mesma coisa é Jesus. Jesus é o nosso remédio para nossa alma. Mas só que a gente não tiver fé, não adianta. Não adianta falar que ama ele e não quer seguir ele. Não vai mudar muita coisa, não vai fazer diferença para você. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que olhar o medicamento. Eu sempre falo, os pacientes falam assim, doutor, esse remédio é bom? Acredite, porque se você tomar duvidando, não vai fazer muita diferença. O que acontece com o paciente que duvida do tratamento? Ele segue? Não. Ele não segue. O pastor respondeu com muita sinceridade. Não segue. No final dá certo? Não dá. Antibiótico é 7 dias. Toma o primeiro dia, melhorou um pouquinho, já para. Já para. Aí, é o segredo aí, tá vendo? Basicamente isso. André, muito obrigado. A gente queria agradecer a você esse momento que a gente teve junto aqui. Acredito que teria mais horas e horas aí para você contar toda essa experiência lá em Cuba, na faculdade, tudo que Deus ele realizou. Acredito que a gente vai ter uma nova oportunidade para estar aqui. Mas desde já, muito obrigado de ter esse momento aqui e ter conversado. Acredito que nós saímos daqui hoje mais confiantes e acreditando que Deus realiza o impossível. E nós, como servos, vamos ser servos melhores aí. Amém. Bom, gente, chega mais um final de podcast hoje, GPS. Doutor André, nosso irmão, obrigado, Deus que abençoe, obreiro, Amém. Professor de Escola Bíblica Dominical, Obrigado. tá aqui. Ele é simples assim mesmo, viu, gente? Compartilhe esse testemunho. Compartilha, chama, né? Manda pra alguém aí. Eu sempre falo aqui, né? Manda pro seu amigo, pro seu inimigo, põe no grupo da família lá. Faça isso, você vai abençoar a vida de alguém. Talvez dentro da sua casa tem alguém passando o estresse, a depressão, a ansiedade, e talvez uma história dessa vai motivá-lo, tá bom? Gente, um último pedido aqui, a gente precisa finalizar agora. Wellington, a gente tá precisando de patrocinador, cara. Exatamente. Você que tem uma empresa, você que tem uma marca, você que quer nos abençoar, você que quer cooperar conosco, nós temos as nossas redes sociais, a qual também estaremos divulgando. Então você que deseja trazer a sua marca para expor, fique à vontade de entrar em contato conosco. E já esquecendo que dia 27, quem vai estar conosco? Uau, Varão! Ó, Brigadeirão do Azeite aí. Dia 27, na Igreja Sede, Cônigo Tobias, 168, às 19 horas. Você não pode perder, gente. É bom demais. Um testemunho também fantástico, doutor André. Que bom. Fantástico. Ótimo. Eu tenho certeza que a história desse moço vai motivar você também. Da onde ele saiu, o que Deus tem feito na vida dele. E não deixou
de servir ao Senhor. Muito Glória a Deus, fantástico. isso é bom. Milhões de seguidores, mas ele continua sendo servo, pregando o evangelho. E detalhe, ele ganha almas para Jesus assim, Muito. fantástico no trabalho dele. Ótimo. Então você não pode perder. Dia 20, Dia 27, diretamente do Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade. Então, você é o meu convidado. Convide mais um, traga mais um e vamos participar desse culto que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Deus que abençoe a todos. Obrigado, doutor André. Obrigado, Tiquinho, por estar aqui. Tamo Tamo junto. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus.